Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos abordar um tema de grande relevância em Portugal e o tema é o acesso à habitação própria. Vamos analisar se este objetivo é real e é passível de ser cumprido. Vamos analisar, claro, com base em dados e factos numéricos. Portanto, sonho ou desafio? Para iniciar a nossa análise, vamos considerar um salário médio líquido em Portugal em 2024. Este valor, segundo os dados mais recentes, dados de 2024, situou-se aproximadamente nos 1.142 euros por mês. Este valor corresponde ao salário líquido, ou seja, o valor efetivo que cada trabalhador recebe após a dedução de impostos e de contribuições para a Segurança Social. E é com base neste rendimento que se gera o orçamento familiar, portanto é com base neste rendimento que nós vamos começar a fazer as nossas contas. Passando agora para a regra dos 30%. Ou seja, sempre que um cidadão vai contrair um empréstimo à habitação, é utilizado um indicador chamado a taxa de esforço, que é um indicador percentual. E o que é que isto significa? Fundamentalmente, a taxa de esforço é uma recomendação dada por instituições financeiras, e até inclusive pelo Banco de Portugal, que indica o máximo, ou seja, o rendimento líquido do agregado familiar, ou 30% do rendimento líquido do agregado familiar. Este montante não deve ser ultrapassado para fazer face à despesa com a habitação. Portanto, pegando no nosso primeiro valor, que é o salário médio líquido em Portugal, de 1.142, 30% deste salário será cerca de 342 euros e 60 cêntimos por mês. Portanto, este será o montante máximo que devemos aplicar à prestação do nosso crédito à habitação. E este valor vai ser o nosso ponto de referência para esta análise. Passando agora para o valor da casa acessível. Ou seja, nós já vimos que disponibilizamos então de 342 euros e 60 cêntimos para pagar, que dispomos para a nossa prestação ao banco. Temos agora que ver, então, quanto é que isto corresponde ao montante financiado pelos bancos. Portanto, considerando então aqui alguns dados para simular o crédito à habitação, vamos simular então uma prestação mensal de 342 euros e 60 cêntimos, assumindo então um prazo de 30 anos, ou seja, 360 prestações, 360 meses, com uma taxa de juro média que em 2005 está à volta dos 3,1%. Temos também de ter em conta que as entidades bancárias, as entidades financeiras, muitas das vezes não financiam a 100%. Vamos então considerar que a entidade financeira apenas financia 85%, 85% da compra, do preço de venda, da compra da habitação. Portanto, tendo em conta estes números, esta prestação mensal, o valor máximo do empréstimo será de 80.860 euros. Ou seja, este é o valor máximo do empréstimo, significa que, e corresponde a 85%, ou seja, 15% terá de ser dado como entrada. Ou seja, 14.270 euros terá de ser dado como entrada para comprar a habitação. Ou seja, na totalidade, o salário médio líquido em Portugal consegue adquirir uma habitação num montante de 95.130 euros. Okay. Depois de analisarmos estas informações de qual o salário líquido mensal por português em média em 2024,
Percebendo então qual o montante total que podemos pedir de financiamento às instituições bancárias e visto também o montante total da aquisição de habitação que é possível com o salário médio líquido português, e passamos então à realidade do mercado. Ou seja, em 2024, o preço mediano de compra de habitação pelos portugueses foi de 212.099 euros. Ou seja, há aqui uma grande disparidade em o que o salário médio consegue comprar. Portanto, o salário médio consegue comprar uma habitação à volta dos 95.000 euros. O preço médio de compra dos portugueses em 2024 ascendeu a 212.000 euros. Destes 200.000 euros, o preço médio por metro quadrado situou-se em 2024 em 1.777 euros o metro quadrado. Ou seja, se considerarmos estes 1.777 euros por metro quadrado e considerando que o salário médio líquido português apenas compra uma casa de 95.000 euros, aproximadamente 95.000 euros, ou seja, teremos capacidade para comprar uma casa na ordem dos 53 metros quadrados. Portanto, existe aqui uma disparidade muito saliente entre o desafio da aquisição de casa própria com o salário médio Portugal. Portanto, a capacidade de comprar é substancialmente inferior aos preços do mercado, mas em larga escala. Ou seja, ficamos aqui com uma questão, e a questão, neste caso, era: mas então qual seria o rendimento necessário para comprar esta tal casa média em Portugal? Ou seja, mantendo-se todas as condições de uma taxa de esforço a 30%, de um crédito a 30 anos, com uma taxa de juros média de 3,1%, uma taxa de juros média anual de 3,1%, quanto então seria a prestação mensal estimada para adquirir este imóvel de 212.099 euros. Mantendo o valor de empréstimo a 85% do valor da aquisição, temos então um financiamento de 180.284 euros. Sendo que os remanescentes 15%, 31.815 euros, teriam de ser dados como sinal, como entrega. Calculando todos estes dados, teríamos uma prestação mensal estimada de 765 euros. Ora, voltando ao início do vídeo, em que o aconselhável é que 30% dos rendimentos possam ser destinados à habitação, teríamos então que, para comprar a casa média em Portugal, seria necessário obter um salário líquido de 2.550 euros por mês. Até agora tivemos a falar em apenas um rendimento. Ou seja, um rendimento. Mas, então, qual seria, no caso de haver dois rendimentos? Dois rendimentos para adquirir a mesma casa. Então, neste caso, dois rendimentos cada indivíduo teria de oferir, em média, 1.275 euros líquidos por mês. Ou seja, mesmo com dois rendimentos para adquirir a habitação, esses dois rendimentos teriam de ser superiores à média de salários líquidos em Portugal. Portanto, concluindo a nossa análise, podemos ver que o acesso à habitação em Portugal para um cidadão com salário médio é um desafio significativo. Vimos também que o salário médio de 1.142 euros líquidos por mês limita a prestação em cerca de 342 euros mês, e isto apenas permite comprar um imóvel na casa dos 95.000 euros. Para adquirir a casa média em Portugal de forma sustentável, era necessário 250 euros líquidos por mês. Caso houvesse dois rendimentos dentro da mesma casa, era necessário que cada um oferisse 1.275 euros líquidos por mês. Estes números, como já dito,
anteriormente sublinham uma grande disparidade entre o rendimento da maioria de portugueses e os custos atuais da habitação. Portanto, para finalizar, claramente é necessário haver um duplo rendimento em Portugal para comprar uma habitação. É necessário poupanças substanciais, porque com o aumento do preço de venda de casa, mais sobe a entrada que é preciso para entrar nessa casa. Portanto, gostava de saber qual é a vossa perspectiva sobre esta análise. Partilhem nos comentários em baixo, façam like e subscrevam ao canal se gostarem deste tipo de informação e se gostarem de conteúdos mais informativos. Até breve, NPV out.